Olá, amigos! Lucas de volta com mais um vídeo sobre astrologia e hoje nós vamos falar sobre aspectos. Aspectos é o tema mais importante em astrologia porque aspectos indicam como os planetas interagem. E em astrologia védica nós temos uma palavrinha-chave para definir aspectos, que são os chamados dristis. E dristi do sânscrito significa olhar. Então, os planetas olham para algum lugar. Um planeta pode olhar para uma casa, pode olhar para um signo, pode olhar para um outro planeta. Então, quando um planeta olha, qualquer outro planeta pode olhar, do Sol a Plutão, inclusive os nodos lunares. Mas quando um planeta olha para outro, eles não vão só se olhar, como também vão estabelecer um diálogo entre si. Então, é justamente disso que aspectos se trata. Uma conversa entre planetas. Então, dependendo da geometria, da relação geométrica, isso vai dar o ângulo que vai indicar que tipo de conversa eles estão tendo. Eles estão se xingando, se elogiando, se criticando. Qual é o ângulo desses planetas? Eles estão a uma distância de 0 grau, de 60 graus, de 120, de 150, de 180. Eu gosto muito de encarar o nosso horóscopo como uma grande mesa de 360 graus e todos os planetinhas se sentam sob a mesa. Eles vão ocupar algum lugar e dependendo da distância eles vão estabelecer determinado tipo de diálogo. Suponha que eles estão muito próximos, uma cadeira do lado da outra. Esses são melhores amigos, porque um está constantemente falando com o outro. Um conhece os pontos de vista do outro, a voz, as esquisitices. Eles se entendem bem e não precisam gritar, porque um está do lado do outro. Para que gritar? Se você tem dois planetas em 180 graus. Isso é chamado de oposição. Então, quando eles dois estão sentados numa cadeira do lado da outra, isso é uma conjunção. Quando eles estão no 180 graus, eles estão o mais distante possível. É uma oposição, que chamamos na Védica de aspecto de sétima casa, que é o aspecto mais distante de todos. Então, eles vão precisar falar muito alto. Você já ouviu falar naquela história, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha? Pois é, porque eles estão muito distantes. Então, se os dois falarem ao mesmo tempo, eles não vão conseguir se entender. Então, enquanto um fala, o outro fica calado, e quando o de lá terminou de falar, o de cá agora pode falar, mas gera uma competitividade, gera uma relação de amor e ódio, porque é justamente o que uma oposição se trata, uma relação de amor e ódio entre o planeta, porque eles têm muitas coisas em comum, mas ao mesmo tempo muitas diferenças, e o que está calado, ouvindo o outro, não necessariamente gosta de estar calado. Então, quando o outro terminou de falar, o outro vai lá e intercala. Então, um fica se atritando. E isso gera tensão. Se você tem dois planetas numa relação de 150 graus, o que na astrologia ocidental é chamado de inconjunção. Ora, são
É como se você pegasse um cara da Grécia e um cara do Japão para conversarem, sendo que o japonês não sabe falar grego e vice-versa. Então eles não vão se entender. Eles são de culturas, religiões, têm paladares diferentes, mas em algum momento eles vão precisar conversar. É aí onde a situação embaraçosa vai surgir, porque eles vão precisar fazer das tripas coração para se entender. Então, o aspecto 150 graus representa um ajuste. Ou se você tem dois planetas fazendo o aspecto de 120 graus, que na astrologia ocidental é chamado de trígono. Esses são velhos amigos, que já trocaram muitas confidências, se conhecem, já se ajudaram muito no passado. Então, eles estão nessa mesa. Enquanto um está conversando com um grupo, o outro não está nem aí, porque provavelmente se ele tentar entrar na conversa e ouvir, ele vai concordar e ele vai dar suporte. Então, um não precisa provar nada para o outro. Eles são velhos amigos, eles estão mais interessados em se ajudarem, conversarem sobre coisas mais profundas. Mas em astrologia védica, nós temos uma particularidade, porque Marte, Júpiter, Saturno, Rahu e Ketu aspectam de maneira particular. Júpiter, Saturno, Rahu e Ketu têm essa particularidade, enquanto na astrologia ocidental todos os planetas fazem aspectos sem exceção. Podem fazer conjunção, quadratura, sextil, inconjunção, quintil, sesque quadratura, até mesmo pontos arábicos ou qualquer ponto matemático do mapa faz. Em astrologia védica não, nós temos essa particularidade. Júpiter, Rahu e Ketu fazem apenas trígonos, o aspecto de quinta e nona casa. Saturno faz o aspecto de sextil, que é o aspecto de 60 graus ou de terceira casa, e o aspecto de quadratura, que é o aspecto de 10ª casa. Marte faz o aspecto de quadratura, só que para a 4ª casa, e faz o aspecto de 150 graus, que é o aspecto de 8ª casa. Então, depende muito de como um aspecto vai se traçar, não só da relação geométrica. Em astrologia védica existe a chamada amizade e inimizade entre planetas. Então, mesmo que o aspecto de conjunção por si, despojado de problematizações, represente dois amigos próximos numa mesa, se for Saturno e o Sol fazendo uma conjunção, ora, os dois são inimigos ferrenhos, então eles vão se atacar, por mais que seja num contexto de conjunção. Então, a relação política entre os grahas deve ser levada em consideração. E dependendo da escola de que se trata, os aspectos podem mudar. De acordo com os Jaimini Sutras, não são planetas que fazem aspectos entre si, mas sim signos. Parashara coloca essas particularidades em relação aos drishtis, e Tajika utiliza um sistema de aspectos muito semelhante com a da astrologia ocidental, que eu particularmente uso para previsões e para trânsitos mundanos. Então, aspecto é um assunto bastante complexo que requer mais estudo e prática para realmente entender como usá-los e quando usá-los e em que contexto mais apropriado usá-los, mas eles por si só representam uma conversação entre planetas. Com isso, eu gostaria de fechar. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre aspectos, esse tema tão importante na astrologia. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia. Esteja ligado e nos vemos na próxima. Obrigado.